porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Com essas palavras localizadas em João capítulo 3, versículos 16 e 17, eu quero cumprimentar você, caro ouvinte, com uma excelente noite. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui iniciando o programa da semana. Você está aí sintonizado na rádio FM Vida 104,9, ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Esse programa vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 22 horas às 23 horas. Uma hora aí, tendo o privilégio de poder ter a sua companhia, poder entrar no celular, você também que está transitando ou viajando no caminhão, no carro. É uma satisfação imensurável poder ter o privilégio de compartilhar com você a boa palavra de Deus. Nós iniciamos na sexta-feira retrasada uma temática aqui, um quadro, na verdade, o diálogo bíblico pastoral, cujo tema é o aconselhamento bíblico. Que tema fantástico, que tema empolgante e profundo. Estamos aí discorrendo ao longo dos programas. Um diálogo que com o pastor Arlan tem sido, para mim, uma experiência ímpar, muito bom, muito gratificante. Pois bem, em relação à nossa temática, o nosso quadro, nós temos tratado aí de alguns tópicos referentes ao tema. É uma disciplina cristã que está intimamente ligada com a teologia prática, teologia aplicada, que diz respeito aí ao aconselhamento bíblico. Que coisa fantástica e importante. A Escritura vai mostrar para nós, em Eclesiastes 4:13, é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Infelizmente tem pessoas que é assim, né? Se fecha para o aconselhamento. São pessoas que se consideram autossuficientes, pessoas que se consideram totalmente independentes, de modo que não tem necessidade de se abrir para poder ouvir conselhos. Mas essa pessoa, segundo a Escritura Sagrada, na verdade é um insensato. A Bíblia precisa mostrar que aquele que busca conselhos, na verdade, esses são pessoas sábias. No livro de Provérbios, de número 12, verso 15, está escrito que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Isso mesmo, quem é sábio dá ouvido aos conselhos. O livro de Provérbios trata muito dessa temática. Provérbio de número 13, verso 10, o proverbista ele ratifica, ele confirma isso quando diz que da soberba só resulta a contenda, que foi lida aqui por Ilã, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Maravilha. Isso mesmo, quem se deixa aconselhar é uma pessoa que é sábia. A Escritura vai dizer ainda em Provérbio 15, 22, onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbio 24, verso 6, para a gente remir o tempo, o proverbista diz que com medidas e prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. No Novo Testamento, em inúmeros textos, inclusive um texto base para o nosso discurso, o nosso diálogo aqui, o texto sagrado diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Portanto, esse tema ele é muito recorrente nas páginas das Sagradas Escrituras. Vamos ver aqui o que a gente já trabalhou, pastor Arlan, desde sexta-feira retrasada. Nós vimos a definição, o conceito, o que significa o aconselhamento bíblico. É a aplicação das Escrituras pelos cristãos nas variadas situações da vida, conduzindo os consulentes à vontade de Deus. Como eu tenho reiterado, quero pontuar aqui outra vez, por ênfase, que quem aconselha é conselheiro. Quem recebe os conselhos são chamados de consulentes. Então, o aconselhamento bíblico é isso. É o cristão aplicar as Escrituras nas variadas situações da vida do consulente, conduzindo ele à vontade de Deus. Nós vimos, no segundo momento, a base para isso. Qual é a fundamentação? Vimos que a Escritura Sagrada, desde o Antigo ao Novo Testamento, nos dá aí uma base muito consistente e que nos embasa para essa prática de aconselhamento bíblico. Vimos a importância, o
o contexto em que se dá o aconselhamento, os propósitos do aconselhamento. Nós vemos aí o perfil bíblico daquele que se propõe a aconselhar. Já vimos que todo cristão tem essa tarefa, não é privativa do pastor. Todo cristão bíblico, temente a Deus, tem um papel, a tarefa nobre de encorajar, de instruir, de aconselhar os seus irmãos na fé. Além do perfil que se espera daquele que é conselheiro, vimos também aqui cuidados em relação ao aconselhamento bíblico. É necessário alguns cuidados. Vimos sugestões para o aconselhamento bíblico e na sexta-feira da semana passada nós paramos no exemplos de aconselhamento bíblico. Nós apresentamos aí um exemplo oportuno relacionado à ansiedade, que é considerada hoje como o mal do século, superando aí até mesmo a temida depressão. Fizemos aqui uma análise muito proveitosa acerca desse tópico, como lidar com a ansiedade, como um cristão ele pode aconselhar uma pessoa que foi acometida pela ansiedade, como ele deve lidar, o que ele deve entender, o que o conselheiro deve emitir para essa pessoa que está sofrendo com ansiedade. É verdade, conforme eu pontuei aqui na sexta-feira, que a questão da ansiedade é muito ampla. Tem transtorno de ansiedade generalizada, tem algumas fobias, enfim, é um universo. Mas nós apresentamos aqui um caminho sugestivo para que o conselheiro bíblico ele possa abrir a Bíblia e poder nortear aquele que está padecendo com a ansiedade. Mas o tempo não foi viável, nós terminamos na sexta-feira esse quadro e nós falamos, não, vamos deixar para segunda-feira a gente tenta finalizar esse tema aí. Hoje nós iremos ainda seguir aqui apresentando o último exemplo de um aconselhamento bíblico e o tema que nós iremos tratar hoje gira em torno da tentação. Isso mesmo, tentação. É também amplo, a gente poderia aqui especificar, ser mais específico, uma área específica de tentação, mas nós vamos aqui apresentar de forma mais ampla, geral, para que o ouvinte que é cristão e que tem esse compromisso de aconselhar possa também identificar outros assuntos e trabalhar aqui baseado nesse tema maior, nesse tópico maior. Então, o conselheiro bíblico, ele vai ter uma postura apropriada em relação a essa questão do aconselhamento. Nós vimos aqui um passo a passo muito interessante acerca desse tópico. Nós vimos aqui que alguns passos que devem ser dados e que vai ajudar bastante aquele que aconselha, aquele que faz o trabalho de aconselhamento. Mas agora nós vamos ser mais direto. Vamos aqui já entender que o conselheiro seguiu já os passos que a gente apresentou aqui, pode seguir outros também. A gente apresentou aqui só a título mesmo de exemplo. Então, a pessoa ela está sofrendo tentação em alguma área da sua vida, seja na área moral, se é pessoas que têm problema aí com o amor pelo dinheiro, a chamada avareza, que é tentada às vezes ter um ganho ilícito, enfim. A pessoa ela está sofrendo tentação. O conselheiro bíblico, depois que ele passa pelo passo de ouvir, o passo de fazer perguntas pertinentes, ele vai colher ou recolher informações, coletar informações suficientes e com base nessas informações ele vai fazer o levantamento e vai fazer uma espécie de interpretação, procurando entender qual é a causa, o que tem gerado, o que tem ocasionado isso. Então, o conselheiro ele pode, antes de tudo, se a pessoa ela for cristã e está sendo tentada em alguma área da sua vida, ele pode pregar a Bíblia, que o aconselhamento aqui é bíblico, logo a Bíblia é a fonte. Ela é a fonte autoritativa e normativa. Então ele pode abrir a Bíblia, pastor Orlando, em 1 Coríntios capítulo 10, para começar. Isso. Ele já passou por aqueles passos de ouvir, de perguntar, de demonstrar empatia com o consulente. Então ele vai chegar o momento de abrir a Bíblia. Então ele pode pegar 1 Coríntios 10, 13, você que está em casa aí, que tem Bíblia, pode pegá-la. Você tem caderno, pode anotar esse versículo, porque ele é sugestivo, ele é oportuno. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, pode ser um texto em que o conselheiro bíblico pode se valer para iniciar o seu aconselhamento. O texto sagrado diz o seguinte: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Então esse texto aqui, no primeiro momento, ele é oportuno porque ele vai tratar do tema tentação. Agora, uma coisa que o conselheiro bíblico precisa entender,
E aqui fica a dica, você que quer se esmerar, se aprimorar nessa prática tão importante, que é mandamental inclusive, você tem que procurar também desenvolver a capacidade de interpretar bem a Bíblia. Porque esse texto, por exemplo, que a gente leu aqui, o versículo 13, apesar de Paulo ter usado a palavra tentação, a gente precisa reconhecer que essa palavra aqui no original grego, na língua grega, é uma palavra que ela pode significar tanto provação, como ela também pode ser empregada no sentido de sedução para o mal. Então, a tentação é que ela pode ser enxergada, usando aqui a questão do termo, né, terminologia, pode ser aplicada para provação em geral ou sedução para o mal de maneira específica. A palavra aqui é peirasmos no grego, e ela pode ser aplicada tanto numa direção como outra. Mas o que acontece? Pelo contexto aqui, eu particularmente entendo que Paulo, uma vez que ele está orientando aqui os coríntios, ele vai trazer aqui alguns exemplos dos israelitas no Antigo Testamento, que passaram por algumas situações, e pelo que a gente percebe, alguns exemplos aqui que Paulo dá, nos faz pensar que tentação no versículo 13 possa estar ligada à sedução para o mal. Por quê? Ele vai dizer aqui, por exemplo, no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Então ele vai trazer um exemplo negativo aqui de pessoas que estavam pecando. Quando ele chega no outro, ele fala assim, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Aí vem o 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, uma vez que Paulo está advertindo os coríntios, através de exemplos dos israelitas no deserto, que passaram por pecados, que tentaram a Cristo, que se prostituíram, que murmuraram, como ele pega esses exemplos negativos, voltados para a prática pecaminosa, a gente pode concluir que o versículo 13, quando ele fala de tentação, possa estar intimamente ligado com essas práticas. Os coríntios estavam, inclusive, envoltos de várias seduções para essas práticas aqui, como idolatria, prostituição e coisas afins. Então, o versículo 13 ele pode ser entendido aqui como tentação nesse aspecto. Sedução para o mal. Então, qual é a primeira coisa que o conselheiro bíblico pode fazer? Ele pode abrir essa passagem, apresentar o breve contexto, porque a gente não pode estar pegando um versículo isolado também não. Temos que explicar, sermos honestos, porque temos que apresentar a Bíblia, a palavra de Deus, como de fato ela é. Nós não podemos pegar a Bíblia com subterfúgio para querer defender aquilo que a gente quer falar. Nós temos que entender o que o texto sagrado diz, para, com base nisso, usar a Escritura para poder aplicar na vida da pessoa que você está aconselhando. Então, veja, olhando para esse texto aqui, o que pode ser dito inicialmente? Uma explicação breve do contexto e dizer o seguinte, não veio sobre vós tentação senão humana. Então, esse é o primeiro ponto aqui que o conselheiro pode aplicar já para a vida do consulente. Dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, você está passando aí por esse problema de tentação, mas eu queria mostrar para você o seguinte, isso aqui é até favorável, porque vai ajudar o consulente a se sentir até melhor e vai também embutir nele uma esperança. O que é dito aqui? Não veio sobre vós tentação senão humana. O que significa isso? É uma tentação que é comum a todo ser humano. Então Paulo está dizendo o seguinte, não veio tentação na vida dos cristãos que não seja comum a todos. Ou seja, a pessoa está ali sendo tentada em alguma área específica da vida e você lê esse texto e mostra o seguinte, meu irmão, eu sei que é difícil, mas eu quero te dizer no primeiro momento que a tentação é comum a todo ser humano. Não veio tentação sobre vós, senão humana. Então qualquer pessoa pode ser tentada. O pecado não reside na pessoa ser tentada. O pecado consiste na prática do pecado, embora quando a gente olha para a questão da doutrina do pecado, vai além da questão da prática, tem a ver com a natureza. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que está sendo tentada para o mal. Você vai mostrar, irmão, o problema não é ser tentado em si. O problema é ceder à tentação. E esse texto fala que a tentação é comum a todo ser humano. Qualquer pessoa pode ser crente, pode ser pastor, pregador, pode ser pessoa que louva, que tem um ministério de louvor, enfim. Todos os cristãos estão passíveis de serem tentados. Então isso já vai aliviar a pessoa. A pessoa está ali na tensão, nossa, eu estava pensando que só o fato de eu ser tentado eu já estava pecando. Não, calma aí. Você cedeu o pecado, meu irmão? Você cedeu a tentação? Não, eu estou me sentindo atraído, engodado, mas você cedeu? Não, então, alivia seu coração aí. Então, a pessoa que passa por algum tipo de tentação específica, ela pode pensar, como é que pode eu estar sendo tentada nessa área da minha vida? Eu não queria isso. E ela pode pensar que ela está sozinha. E Paulo alivia aqui, dizendo o seguinte, não,
Não há tentação que não seja comum a todos os homens. Pastor Arlen, boa noite, graça e paz para o senhor. Amém. Boa noite, prezado ouvinte que está nos ouvindo. Estamos aqui em nosso quadro Diálogo Bíblico Pastoral, em nosso programa A Bíblia em Foco. É uma honra poder abrir as Escrituras, poder te mentorear, informar sua mente, iluminar o seu coração com a palavra de Deus, influenciar também com a Bíblia a sua conduta, o seu procedimento. Pastor Arlen, em se tratando da tentação, o senhor fez bem observar, considerando o contexto imediato da passagem em questão, a saber, 1 Coríntios 10, 13, que o apóstolo Paulo elenca o seguinte aí: não veio sobre vós tentação senão humana. Então, o consulente que está sendo tentado a pecar, a falhar, a se desviar do padrão divino, ele precisa se conscientizar, e é papel do conselheiro também, embutir na sua mente, que a tentação não veio sobre vós. O texto diz, não veio sobre vós. Sobre vós quem? Embora abarque todos os homens, Paulo está tratando especificamente dos crentes aqui. Sim. Então todos os crentes na igreja estão fadados a serem tentados. Seja ele pastor, como o senhor fez bem pontuar, seja obreiro, membro, independente. Todo ser humano, inclusive todos os cristãos, estão suscetíveis a serem tentados. Então, na primeira instância, é bom o conselheiro salientar que a tentação é comum a todos os homens. Na sequência, o conselheiro ele deve colocar, embutir na mente do consulente a procedência da tentação. Aos óculos da Bíblia Sagrada, a tentação ela tem uma procedência tanto externa como interna. Então, se o conselheiro é bíblico, ele vai se propor justamente a explicitar à luz das Escrituras o que a Bíblia diz sobre esse ponto. E a Bíblia salienta que a tentação pode ter a sua procedência, a sua origem, a sua proveniência, tanto externa como interna. Então veremos, a priori, a procedência e o aspecto externo. As Escrituras dizem de forma clara e inequívoca que todo cristão ele tem um arqui-inimigo. O arqui-inimigo da igreja, do povo de Deus, é Satanás. E segundo a palavra de Deus, ele é também chamado de antiga serpente, conforme Apocalipse 12, versículo 9, e precipitou-se a antiga serpente. Na verdade, o grande dragão, a antiga serpente, já mostrando que ele é o sedutor, enganador. Então ele nos tenta externamente. Nós podemos rememorar, o caro ouvinte, a passagem de Mateus 4, que trata sobre a tentação de Jesus, que pode ser melhor intitulado como sendo a vitória ou a aprovação de Jesus. Ele foi submetido a um teste e triunfou sobre ele, denotando assim que deveras ele é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele tem autoridade e direito de reinar sobre Israel. É a tese de Mateus, no Evangelho que leva o seu nome. Maravilha. Então, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, nós lemos assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então, pastor, é interessante observar que aqui a tentação foi externa. Ela não foi de dentro de Jesus, ela veio de fora. Sim. Então o arqui-inimigo ele apresenta uma tentação real. O texto nos mostra a veracidade dessa tentação, foi real. E Satanás, ele disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, ou seja, uma vez que tu és o Filho de Deus, o Senhor está com fome, transforma estas pedras em pães. Então a tentação aqui é de caráter externo. Excelente, mestre. Inclusive, em harmonia com isso que o senhor colocou, a gente vê em Gênesis capítulo 13 ele fazendo o mesmo, né? Satanás tentando Eva, tentando Adão no jardim do Éden, uma tentação que veio de fora. Isso é importante que o ouvinte entenda, porque às vezes tem pessoas que não sabem a procedência. Isso é muito bom, a gente vai pontuar aqui mais adiante o aspecto interno, a procedência interna da tentação. Só que aqui nessa primeira parte a gente percebe que há essa exposição, algo que vem de fora. Então o que Satanás faz? Como ele é sagaz,
ele vai criar situações, às vezes usar pessoas que não temem a Deus, preparar de maneira oportuna ou oportunista, né, que é próprio dele, situações em que vem a enredar a pessoa. É muito conhecido, né, por alguns cristãos como a bandeja. O pessoal está ali, a bandeja bate na porta, né? Pessoal, a exposição, algo que é atrativo, algo que chama a atenção da pessoa. Então, a primeira procedência aqui, na nossa fala, é que a tentação ela é de procedência externa. Entretanto, além de externa, é também interna. Mas só realçando, reverendo, em 1 João 2, 15 e 16, João vai nos apresentar algo interessante. Ele começa com a proscrição, com o mandamento proibitivo, dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ele vai dar a primeira razão pela qual um cristão não deve amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, esses amores são excludentes. Ou a pessoa ama a Deus, ou ela ama o mundo. Na sequência, no versículo 16, João explicita para nós o que existe no mundo, que nós não devemos amar. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o diabo, nosso arqui-inimigo, se utiliza de artifícios externos. Como o senhor fez bem observar, a chamada bandeja. A pessoa está ali tranquila, de repente, olha a bandeja. Então, uma tentação de caráter externo. Só que, segundo a Bíblia Sagrada, o senhor pode aprofundar conosco, a tentação também tem a sua procedência interna, que advém do coração pecaminoso do próprio homem. O que a Bíblia tem a dizer, mestre, acerca disso? A Escritura ela vai nos mostrar, pelo menos em 2 textos em especial, que essa questão da tentação ela tem também a sua procedência interna. Inclusive, eu quero realçar isso também, que é a parte principal da tentação. Então você tem a tentação externa, inicialmente começou assim, né? Satanás tentou Eva no jardim, Adão, só que depois que o homem cai em transgressão, e eu quero explorar um pouco isso, a tentação ela tem como potencial, evidentemente, um aspecto agora mais interno. Então o externo vem para tentar fortalecer o interno. Eu quero poder apresentar isso aqui de algumas maneiras. Eu quero iniciar lendo Tiago, capítulo 1. Tiago ele vai tratar desse assunto aqui de uma forma bastante direta e contundente. Alguns crentes na igreja estavam tendo dificuldade em entender ou assimilar porque estavam passando por algumas provações ferrenhas e enquanto eles estavam sendo provados, eles estavam cedendo para a tentação. E estavam atribuindo culpa como se fosse a Deus. Não, se Deus está permitindo ele ser provado, a gente caiu na tentação, então isso veio de Deus. Aí Tiago falou, não, Deus não é o autor do mal. Ele vai dizer o seguinte em Tiago, capítulo de número 1, versículo 13, ele diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um, observa, ouvinte, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Então, Tiago aqui está desmistificando, tirando da mente dos irmãos a compreensão errada que eles estavam tendo. E ele diz aqui no versículo 13 que eles não poderiam nunca atribuir culpa a Deus pelo mal, pelo pecado. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Não, Deus prova. Mas o aspecto de Tiago aqui é a tentação no sentido de sedução para o mal. Deus não faz isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas então de onde vem? Aí Tiago no versículo 14 vai mostrar onde estava vindo o problema deles. A tentação deles, na verdade, não tinha nada a ver com Deus. Vinha do próprio coração deles. Olha o 14. Mas cada um é tentado quando? Quando atraído. Olha só, mostrando a tentação que vem de dentro. Quando é atraído, e mais o que? Engodado, que envolve aqui um engano, pela sua própria cobiça. A palavra aqui, concupiscência, é uma palavra muito forte, que diz respeito a um desejo por aquilo que é proibido. Um desejo forte. É claro que essa palavra também, ela, em algumas passagens, se refere a um desejo por algo que é bom. Um desejo ardente, por exemplo. O cristão ele tem desejo ardente por Deus.
pela justiça. Só que aqui Tiago está usando um aspecto aqui, e é de forma majoritária usada no Novo Testamento, para se referir ao aspecto proibitivo, ruim, aquilo que é proibido. Então, um desejo desenfreado por aquilo que não se deve desejar. E Tiago diz, sabe de onde vem isso? Do coração de vocês. Mostrando aqui a procedência interna da tentação. Aqui a verdade que Tiago está salientando, destacando, é o seguinte, é a condição pecaminosa do coração do ser humano. Verdade. Vem de dentro. Então, como a gente estava falando sobre a questão da tentação externa, o diabo vem para tentar potencializar aquilo que está dentro da pessoa. Ele usa o pecado interno, a natureza pecaminosa, como sendo um ponto de apoio. Exatamente. Então a pessoa já tem um coração pecaminoso, a gente vai perceber isso nas palavras do próprio Cristo, em Marcos 7, mas aqui vamos entender um pouco mais essa passagem. Então a pessoa é atraída, olha só, mostrando que é algo que puxa, como se fosse uma atração forte, algo forte. Ele diz mais aí, o texto no versículo 15 diz, depois, havendo a concupiscência concebido, olha só a linguagem que ele usa, né? Concebido, o que vai acontecer? Dá luz ao pecado. E uma vez que o pecado ele é consumado, Tiago diz, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então veja, Tiago está sendo claro aqui, contundente. A tentação, no seu aspecto aí na procedência interna. Eu quero ler para o querido ouvinte, isso aqui é muito importante, reverendo Arlan, porque infelizmente muitas pessoas não entendem. Aí no momento da tentação ele não sabe o que está acontecendo. E o conselheiro, ele tem que primeiro esclarecer as verdades para o consulente. Isso. Olha, a tentação é comum a todos os homens, mas só que a procedência é externa e interna. O consulente tem que entender isso. Ele tem que vencer, ele vai perceber mais adiante como lidar com a tentação. Mas antes disso, o consulente tem que entender o que é a tentação, como é que funciona isso, para ele ter condições pelas Escrituras, com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo, para poder superar e vencer a tentação. Marcos 7, versículo 21. Se eu perguntasse para você, ouvinte, o que sai do coração? Qual resposta você me daria? O Senhor Jesus aqui, ele vai mostrar a fonte de toda a profanação. Ele foi questionado aqui pelos religiosos, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Aí você pode pensar, pastor, mas a gente tem que lavar as mãos mesmo. Realmente, higiene. Só que aqui o contexto não era por higiene, não. Era a questão da tradição cerimonial. Os religiosos estavam usando aqui a tradição dos anciãos para questionar os discípulos de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vai mostrar de onde vem a fonte. Onde está a fonte de toda a profanação? Me escute com atenção. Marcos 7, 21 ao 23. Se possível, anote esse texto e reflita mais depois. Porque do interior do coração dos homens saem. Cristo aqui ele vai apresentar, pastor Arlan, não um rol taxativo, como se fosse só isso. Ele vai apresentar aqui um rol exemplificativo. Ele diz, porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Cristo está dizendo, porque do interior do coração dos homens sai tudo isso e muito mais. E quando chega no versículo 23, ele arremata dizendo, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então perceba, o Senhor Jesus Cristo é bem enfático aqui. A tentação, ela tem a sua procedência interna. Porque muitas pessoas, às vezes, se veem numa luta tão grande. A pessoa se converte e fica naquele conflito, com tanta sedução, tanta atração para o mal. Cristo, ele é bem claro aqui. Vem do coração. Então, o diabo, ele vai usar dos artifícios externos, e também a Bíblia diz sobre os dardos inflamados. Ele vai lançar dardos inflamados para tentar despertar aquele que já está dentro do coração da pessoa. Por exemplo aqui, a questão da inveja. Tem pessoas que invejam os animais. Aí Cristo está falando isso vem no coração. Mas o que o diabo faz? Ele vai potencializar. Então pode ser uma área de tentação para a pessoa. Não é isso, mestre? Justamente. E Cristo ele mostra aqui. Vem de onde? Do coração. Jeremias 17:9, o próprio Deus diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Até um ditado popular que diz que o coração é terra que ninguém passeia ou pisa. Mas no versículo 10 Deus diz, eu esquadrinho o coração.
Então, resumindo aqui, em suma, a gente está vendo que a tentação ela tem a procedência externa, mas também interna. Então, você, ouvinte, possa ser que você tenha passado por muita tentação. E você não sabia como lidar com isso, que de onde vem tudo isso. Eu estou mostrando para você na Bíblia aqui que tem a procedência externa e a procedência interna. Elas podem se misturar, se harmonizar, como eu pontuei aqui. Mas você tem que entender que nós somos pecadores por natureza e por prática. Isso mostra a necessidade que nós temos do Salvador Jesus Cristo. Isso. Então, a questão do pecado, isso aqui é necessário a gente entender, porque nós temos um coração comprometido pelo pecado. E somente através de Jesus, quando a pessoa ouve o Evangelho, crê em Jesus, se arrepende dos pecados, se une a Cristo, é que a Bíblia diz que a pessoa vai ter a sua natureza transformada. E mesmo cristão, ele ainda continua lutando contra os efeitos do pecado, até a volta de Jesus Cristo. Verdade. A diferença agora é que ele está unido com Cristo, perdoado, reconciliado, e ele tem todo o recurso da graça de Deus para que ele venha suportar, conforme nós veremos mais adiante, suportar e superar a tentação. Muito bom, pastor Arne. E eu gostaria de incrementar uma informação interessante, porque quando o consulente ele entende a procedência externa e interna da tentação, isso vai ajudar muito, porque comumente muitos cristãos que cedem comumente às tentações, eles procuram terceirizar a culpa. Ele quer se atenuar, se minimizar e fala, não, na verdade, Satanás agiu muito forte. E ele busca se isentar da responsabilidade. Sim. Mas é interessante nós destacarmos que na Bíblia Sagrada, Deus ele responsabiliza o crente que for faltoso, que ceder às pressões e à tentação. Então, embora seja verdade que Satanás ele tente de forma externa, o ponto de apoio que ele busca encontrar é a natureza pecaminosa do próprio cristão. Então, caso ele seja, talvez algum cristão agora possa estar nos ouvindo, está até triste, ou talvez terceirizando a culpa, não tive culpa, na verdade teve sim. Então você precisa ter em mente que a tentação tem um aspecto externo, mas também interno. E nós precisamos, na qualidade de cristãos, lutarmos contra os efeitos do pecado. Já que vimos que a tentação é comum a todos os homens, já que aprendemos agora a procedência externa e interna da tentação, pastor, é bom a gente salientar, antes de chamarmos o próximo hino, que a tentação é superável. Sim. É boa notícia isso aqui. Com certeza. Porque talvez o cristão que está nos ouvindo agora pode estar tristonho, nossa, eu entendi que eu tenho culpa no cartório, porque a tentação tem o seu aspecto interno também, eu tenho inclinação para pecar. Só que eu quero te dizer, meu caro, que a tentação, com a graça de Deus, com os recursos da graça de Deus, a tentação é superável. Se você está com a Bíblia, abra-na, por favor, no texto inicial, 1 Coríntios 10, versículo 13. É bom você memorizar, você anotar, registrar aí, porque é muito significativo e norteador. Paulo diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que a possais suportar. Ou seja, a tentação é superável. Glória a Deus. Embora nós temos a fragilidade, nós somos pecadores, como posto, por natureza e prática, Paulo marca um contraste, mas fiel é Deus. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas, porém, todavia, fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Então, até na tentação, Deus coloca um limite. Você percebeu, caro ouvinte? Ele não vai permitir você ser tentado acima daquilo que você não possa suportar. Antes, com a tentação, dará também um escape, a porta aberta, para que a possais suportar. Então, quando você for tentado, caro ouvinte, servo de Deus que me ouve agora, você não pode perder de vista que na tentação Deus é tão fiel, tão bom, fiel a si mesmo, a sua palavra, a sua promessa. Ele é tão fiel a si mesmo e a sua palavra que ele faz o seguinte, ele nos dá um escape para que nós tenhamos capacidade de superar, de suportar a tentação. Perfeito, mestre. É aquela frase conhecida, né, que Deus ele
Só permite o frio, de acordo com o cobertor, não é isso? É superável. Eu leio mais um texto aqui para a gente chamar já o hino. Romanos 6,14, Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mais um momento aqui, dando continuidade ao tema aconselhamento bíblico, esse quadro de diálogo bíblico pastoral. Mestre, pastor Arlan, muita coisa que a gente teria que falar aqui, viu? Teremos que correr. O horário está exíguo. Como lidar com a tentação? Muito boa essa pergunta. É muito significativa, talvez você tenha nos acompanhado e fica a indagação na mente. Bom, aprendi que a tentação é comum a todos os homens, vi a procedência externa e interna, vi que é superável, está escrito. Mas como lidar com a tentação? Em primeiro lugar, orando. A oração é primacial. Você precisa, inclusive, orar pedindo a Deus proteção e livramento. Essa é uma verdade bíblica bastante esquecida. Porque tem pessoas que, lamentavelmente, pastor Arne, parece que querem confiar em si mesmas, na sua própria força. Só que Cristo, na oração modelo, a oração do Pai Nosso, a oração dos discípulos, ele estabelece um padrão com a qual nós devemos desenvolver a nossa própria oração. E em Mateus 6,13, ele nos ensina: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, o crente, todos os dias, ele deve orar a Deus, pedindo a Deus livramento na hora da tentação. Então, meu irmão, você que me ouve agora, você não pode confiar na sua própria força. Você é desprovido. E você não é uma força inerente, você depende totalmente da graça de Deus. E você precisa, conforme o padrão de oração estabelecido por Cristo, você precisa orar: Senhor, me guarde na hora da tentação. Senhor, não deixe eu fraquejar, tropeçar, cair, pecar. Você precisa reconhecer que você é limitado, que sem Deus nada você pode fazer. Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios 10,12, diz: aquele, pois, que cura está em pé, olhe que não caia. Então é necessário que você venha orar a Deus pedindo livramento. Exatamente, mestre. Além da oração, uma outra orientação bíblica, isso aqui é importante tanto para quem está nos ouvindo, mestre, como para aqueles que têm um papel, né, estão também nos ouvindo, mas têm um papel de aconselhar. Isso. Então, ao mesmo momento que a gente está aqui apresentando como fazer à luz da Bíblia, ao mesmo momento as pessoas que estão passando por tentação já podem serem beneficiadas com as instruções da palavra. Isso. Então, primeiro, orando. Segundo, vigiando. Isso aqui é um aspecto importante, o cuidado que a gente deve ter. Então, a gente deve orar, mas também vigiar. A Escritura ela vai nos mostrar várias advertências e exortações acerca disso. Vigiar é você estar de olho aberto, é você ser cuidadoso. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, que foi um dos versículos que o pastor Arlan pregou ontem na igreja, foi uma maravilha. O apóstolo Paulo diz: vigiai. Ele começa a exortação dizendo: vigilância, vigiai, tenham cuidado. Ele havia orientado a igreja que estava em Corinto, a cidade de Corinto, com várias exortações, repreensões, e os irmãos deveriam ter cuidado para não ceder, ou voltar atrás, ou cair naquele que Paulo havia repreendido eles. Então, em relação à tentação, é necessário cuidado. Tem pessoas, pastor Arlan, que elas sabem onde está o perigo. Por exemplo, vamos tentar exemplificar aqui. A pessoa sabe que em tal lugar que ela passar, ela pode ser tentada. A pessoa sabe disso, tem noção disso, e vai e passa por aquele caminho. Essa pessoa está tendo cuidado? Em consequência. Em consequência. Está tentando a Cristo. Isso. Não é isso? Inclusive, em 1 Coríntios, Paulo vai falar isso. Que nós não devemos incorrer por esse caminho de tentar a Deus. Então, você que nos ouve agora, que tem passado por problema de tentação em alguma área da sua vida, seja moral, em algum aspecto específico, você deve orar e você deve vigiar, deve ter cuidado. Em terceiro lugar, você deve levar em consideração a palavra de Deus. Você deve guardar a palavra de Deus. Pastor Arlan, no Salmo 119, verso 11, o salmista fala algo importante, né, em relação a isso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, como disse o saudoso Meyer Pirman, o salmista guardou melhor a palavra de Deus, no melhor lugar no coração, com o melhor propósito, não pecar contra Deus. Então, o cristão que quer vencer a tentação,
lidar com a tentação de forma bíblica, ele precisa internalizar a Escritura de tal maneira que com a Escritura, norteado pela Escritura, pela instrução da Escritura, ele terá capacidade de vencer a tentação. Inclusive, a oração que Jesus Cristo ele fez em favor dos discípulos, em João capítulo 17 foi: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, somado a isso, orando, vigiando, lembrando da palavra, renunciando. É necessário se abdicar, renunciar, abrir mão. Cristo disse em Mateus 16:24, ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E por fim, confiando no livramento e no poder de Deus. Então finalizamos aí a nossa abordagem acerca do aconselhamento bíblico